professor, olá, professora, professor Edivaldo aqui na área. Então, estou aqui com vocês nessa reta final para você tentar estudar direitinho, fazer o passo a passo. Estudar, eu deixei para vocês um vídeo, está lá na playlist do canal do YouTube, para você observar, eu dou as dicas aí, como você fazer a gravação, como você treinar essa parte técnica, que ela é extremamente importante para você poder conseguir aí passar nessa reta final e a sua vaga tão almejada, né? Então, eu deixei para você, tá lá na playlist, é a aula número 1 da prova prática. Não esqueça, vai lá na playlist, veja essa aula 1, que ela é extremamente importante. Eu acho até interessante você primeiro ver a aula 1 e depois você partir para essas aulas que eu estou colocando aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui para vocês Paulo Deloroso, o nosso grande mestre aqui, que vai trabalhar com vocês aqui passo a passo, como você montar aí o seu plano de aula. Ah, lembrando, uma coisa importante aqui, profs, nós temos aqui, eu estou preparando, já montei um grupo dos professores que irão participar do concurso do Estado. Estou fazendo um curso aqui gratuitamente dessa parte da legislação, e também estou negociando aí uma grande plataforma para a gente poder subir o curso quando sair o edital. Um pouquinho antes eu já vou subindo aí e eu mando aqui para vocês o link quando estiver tudo pronto. Beleza? Aula 3, professor Paulo Deloroso. Manda aí, mestre. O que você tem para a gente aí? Oi, pessoal. A gente começou a conversar sobre a aula prova prática, né? É preciso a gente olhar, então, aqueles famosos pontos para os quais você tem que se preparar. Eu trouxe aqui o ponto 1 do pessoal do Fundamental 1. Vamos explorar, então, ele aqui, ó. Vamos conhecer como é que a gente pode mexer com essa parte aqui. O ponto 1 diz o seguinte, a proposta é prática de leitura de textos. Aquisição do sistema de escrita alfabético para os estudantes do ciclo de alfabetização. A expectativa é que se trabalhe demonstrando conhecimento e clareza das orientações didáticas para organizar trabalho pedagógico com os estudantes em situações de práticas sociais de leitura, utilizando o texto como unidade básica. A ideia é que se favoreça a interação das crianças com a leitura, garantindo uma situação comunicativa que leva o estudante a refletir sobre o sistema de escrita alfabética, bem como favorecer o quê? Estratégias de antecipação, verificação e inferência. Então, o grande alvo desse trabalho de prática de leitura de textos é trabalhar com essas estratégias de antecipação, verificação e inferência. Então, a gente vai ter que ter um planinho que atente para isso. Não só isso, evidentemente, quando a gente trabalha a leitura, tem vários outros aspectos para a gente trabalhar, né, para a gente considerar, mas não pode deixar, porque tem expectativa da banca aí, né? Não dá, duas coisas. O texto é a unidade básica para o nosso trabalho, tem que ser uma experiência comunicativa e explorando essas estratégias o tempo todo. O que é que eu quero contribuir com vocês que estão fazendo esses preparativos aqui? Esse plano que eu apresento aqui, né? Então, olha lá. Eu fiz uma proposta, alfabetização lá não define o ano. Eu fiz uma proposta para o primeiro ano, professor do primeiro ano. E lembra que eu falei para vocês da gente sempre contextualizar? Então vamos contextualizar. A turma vem produzindo um livro de receitas dos alimentos que cada um mais gosta e escolher uma receita prática e saborosa para realizarem na escola. Então já está aqui dado um contexto. Agora, essa aqui é a minha proposta, viu, professores? Vocês podem ter outros contextos aí, ó. Quer ver contextos em que a gente pode ter, envolver leituras? Contexto de discussão do folclore, leituras de texto do folclore, um contexto de brincadeiras, de algumas brincadeiras conhecidas pelas crianças, contexto com canções, explorar canções que as crianças têm praticado. Então, você pode ir variando aqui, inclusive porque se vários professores chegarem com essa mesma ideia aqui de contextualização lá, eles vão considerar isso um plágio, né? Vão ver que tem professor repetindo. Mas a ideia é que haja um contexto, professor. Pense assim, eu preciso ver qual é o contexto em que essa atividade vai aparecer. No primeiro ano, agora indo lá para os objetivos de aprendizagem, sem discutir contexto, né? No primeiro ano, esses objetivos já são dados. Agora, se você for para o segundo ano, você vai ter que pesquisar lá. Se você preparar uma aula para o segundo ano, você vai ter que ir lá
no currículo da cidade, onde você encontra os objetivos de aprendizagem e localizar a habilidade que está envolvida aí. Que o objeto de conhecimento é comum, é esse aí dado, capacidade de aquisição do sistema de escrita. Agora, a habilidade pode variar, se for segundo ano, se for terceiro ano, que aqui no caso o enfoque é para o ciclo de alfabetização. E se você olhar bem aí, ó, o objetivo bate com o que eles estão pedindo na atividade. Depois a gente explora melhor esse objetivo aí. As estratégias, conforme eu falei para vocês, aquela ideia de como é que a gente vai mobilizar as crianças. Tem o desenvolvimento da aula, a avaliação, que também eu já falei sobre isso com vocês, e a gente vai fazer na prática aqui uma exploração mais afinada. Vamos lá, vamos ponto por ponto então aqui. Ó. Sobre a contextualização, aquilo que eu já disse, né? Aqui no caso, nós vamos explorar receitas das crianças. As crianças estão trabalhando com receita, estão conversando sobre isso. Poderia ser histórias infantis, contos de fada. Então, tem vários contextos aqui que poderiam ser explorados. Brincadeiras, canções, né? Tem que sair de um contexto. No caso que eu vou apresentar para vocês aqui, é a partir de receitas. Fui lá, pesquisei, você vai fazer isso também. Se você escolher para o segundo ano, você vai ter que olhar lá na tabelinha, escolher pronto como você vai poder levar, tem 48 horas para você preparar. Então você vai preparar, você vai separar, vai colocar, se você quiser usar aquela tabelinha que eu fiz para você, né, aquele planinho de modo geral, ele fica prático para você utilizar na hora, né, como um suporte, né, já que você não vai poder utilizar grandes outros suportes, né. E aí, ó, esse objetivo ele tem foco nessa habilidade, ó, ler por si mesmo, textos diversos, placa de identificação, listas, manchete de jornal, legendas, história em quadrinhos, tiras, rótulos, entre outros, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para, ó, que é o grande objetivo, antecipar, inferir e validar o que está escrito. O objeto não vai variar, pessoal, vai ser objeto de conhecimento, esse aí está dado, porque o tema, o ponto já explora isso daí. Estratégias metodológicas, né? No momento anterior da nossa conversa, eu falei bastante sobre isso, né? Para a gente ter domínio sobre essas estratégias aqui. Aí, lá não vai ter as crianças, então não vai dar para você mostrar fazendo com as crianças. Você vai ter que narrar, você vai ter que contar como é que você faz. Você tem duas possibilidades aqui, professor. Na medida do desenvolvimento da atividade, você já coloca, você já acopla qual é a estratégia metodológica, fica bem legal quando você for dizer assim, eu vou fazer tal coisa, e as crianças então serão organizadas assim. Eu já coloquei aqui separado para a nossa conversa, né? Ó. Cada criança traz de casa escrita sua comida favorita e o professor anota no quadro. Você pode lá, né, nesse momento aí da aula de apresentação, anotar lá no quadro. Você pode já fazer, separar no quadro, ou já deixar previamente para você explorar, né? 2. Coletivamente decidem uma receita para experimentar. Então, vamos experimentar, fazer essa receita. Então, aqui, grupo, né? Grande grupo. Tem ali cada criança, agora grande grupo. Em duplas, fazem leitura da receita escolhida. Então, aquela receita escolhida, lembrando que teve conversa aqui, né? Então, tem lista de receitas aqui. E o outro grande momento, né, da estratégia metodológica, as crianças preparam a receita junto com a professora e comem, evidentemente, né, professor? Bom, como que fica um desenvolvimento? Aqui é uma sugestão minha, você pode desenvolver como você achar melhor. Eu só tenho uma estrutura que eu sempre recomendo, que boa parte das aulas que fazemos começam em uma roda de conversa. Se você for lá nas orientações didáticas, elas acabam sempre sugerindo roda de conversa. Então, uma roda de conversa sobre essas comidas favoritas, então uma conversa com as crianças sobre isso. Elas vão trazer, vão falar, vão contar por quê, né? Momento 2. Escrita, leitura e comparação dos nomes das comidas com as palavras conhecidas como os nomes das crianças. Então já tem aí um trabalho de aquisição da leitura e da escrita.
Exploração, aí sim, vamos entrar na exploração de recursos de antecipação, checagem e inferência em relação às partes da leitura da receita. Então, não tem a escolher uma receita, foi escolhida uma receita, né? E aí, ao ler a receita, pode-se fazer o trabalho de antecipar, né? O que vem depois, como é que fica a inferência, o que vai ter aqui, né? Para as crianças. Escrita coletiva, com o professor, com o escriba, da receita selecionada. Então, aí tem a receita selecionada, eles ainda não estavam escrevendo, né? Eles escolheram uma receita e o professor, então, compartilha com eles como é que se faz uma receita. E aí tem a escrita da receita para conferir, né, como é que realmente é a receita. Destaque para a lista com o nome dos ingredientes, para análise das palavras, e depois de degustar, cada um escreve o que mais gostou na experiência. Então tem um momento aí, fica um pacote completo. Exploração oral, né, reflexões sobre aquele tipo de linguagem, sobre o gênero linguístico, análise propriamente, né, na prática de comportamento leitor ali, tentando fazer o trabalho de inferência, de antecipação, de checagem, né, e escrita, né, produção, uma produção coletiva, uma produção individual, é um pacote completo para o processo de alfabetização aqui. Professor, eu sei que você pode ter até melhores ideias do que as minhas aqui. Essas são as minhas sugestões para que a gente faça um desenvolvimento considerando essa temática, essa aula e esses objetivos aí. Tem aqui 6 grandes momentos, né? E tem que fazer uma exposição desses 6 grandes momentos lá para a banca, né? Que vai estar examinando, vai estar gravando aqui. Eu recomendo que você tente fazer para você mesmo, grave como é que você apresentaria esse trabalho aqui, né? Fazer a sua exposição. Tá faltando um item, né? A avaliação. Como podemos aproveitar a avaliação, tanto lá no plano, quanto explicando já na hora da apresentação, aquele momento, como fica característico de que é o momento avaliativo. Lembrando a você, professor, porque a gente conversou no encontro anterior, que é legal que a gente use aquilo que a prefeitura indica, que a gente tenha momento diagnóstico, avaliação cumulativa e formativa, pelo menos esses 3 grandes pontos aí. E aí, o que eu recomendo? A observação de como cada criança lê a escrita de sua comida favorita, então tem um momento aí de sondagem, que é legal, né? Tem aquele momento de participação coletiva, que dá também para tomar nota, o professor fazer registros da contribuição oral, de como elas trabalham oralmente, de como elas trabalham também com o raciocínio de leitura. E também a análise das escritas de cada criança, lembrando que as crianças vão escrever ao final. Então tem 3 grandes momentos aqui, que são momentos avaliativos que podem ser aproveitados nessa atividade. Aí está de novo o plano, né, de modo geral, que eu recomendo que você tenha, imprima para você poder fazer a exploração, seguir como um roteirinho, né? Porque pensa bem, na hora você vai estar com tudo isso de cor, se você for bom de fazer de cor, ótimo, mas não vai poder ter um projetor, né? A não ser que você coloque na lousa, né? Vai dar muito trabalho colocar todo esse plano na lousa. Tenha consigo que, pelo que eu vi no edital, você pode seguir como um bom roteiro para fazer o trabalho. Professores, olha, é uma sugestão para fazer esse ponto. Sempre lembrando que não podem fazer iguais, né? Vários professores fazerem iguais. Procura variar, faz ajuste. Se você pegar no planinho aqui, ó, dá para fazer ajuste do que for feito aqui, ó. Na estrutura geral, roda de conversa pode ser sobre outro tema, por exemplo, se você pegou aqui, ao invés de ter comidas favoritas, você pegar as histórias infantis, né, os contos e fala, a roda de conversa vai ser sobre ela. A mesma coisa nos demais pontos ali, a escrita, a leitura, você pode fazer a adaptação. É possível fazer, tá bem? E faça, é isso que você tem que fazer. A sugestão é essa mesmo, professor. É isso então, tá bom? Espero ter ajudado você que está se preparando. Não é fácil, desejo que você tenha um trabalho de sucesso, se prepare bem, conversa com mais pessoas, mostre para outras pessoas. Tem vários professores contribuindo nesse momento com isso. Pegue todas as dicas que você puder e se você tiver mesmo uma chance, grave.
para você mesmo, para você dar uma olhada. Tenta botar em 12 minutos a sua apresentação, com toda essa estrutura que é dada aqui. E quem sabe você tem aí a contribuição de outro colega, faça uma troca aí, tá bom? Vale muito a pena. Tá bem? Um abraço, gente. Bom trabalho.